vai acontecer comigo se eu não quiser mudar na menopausa? Chegou a hora? Será que chegou a hora de fazer mudança? Ou será que essas mudanças já deveriam ter acontecido e eu aí peguei, sabe, um caminho iniciando? Mas é possível sim fazer mudanças na menopausa. Mas o que vai acontecer comigo se eu não fizer? Se eu apresentar uma resistência, se eu não tiver interesse naquilo que está acontecendo comigo, se eu entregar aí na mão do outro, é isso que nós vamos conversar nessa live. Se você é resistente ou se você realmente tem flexibilidade e permanece aí nas mudanças diárias, todo dia um pouco, todo dia, passo a passo, tempo a tempo, o que a gente está fazendo para isso. Fica aqui até o final dessa live, que você vai saber o que, se você não tiver a oportunidade, ou talvez entender esse merecimento, talvez você vai perder muitas coisas aí pela frente. E aí as escolhas são suas, é minha, e aí só o livre-arbítrio vai nos fazer repensar nessas escolhas, né? A gente tem esse domínio, a gente pode fazer essas mudanças, mas para fazer, se a gente não construir um alicerce, talvez a gente tenha aí a tão chamada resistência. E a mulher na menopausa? Existe muita resistência, até porque nós atravessamos com ideias, né? Sabe aquela coisa assim? Eu nunca vou mudar. Já me conheceu assim, já sabia que eu era desse jeito. Ah, eu não vou mudar, porque eu só como isso, porque eu sempre gostei disso, e aí eu não vou mudar, porque eu só como isso, e tá tudo bem. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu faço, porque eu gosto de fazer. Então, essas resistências, ela vai trazer para a gente prejuízos silenciosos, que talvez a gente não perceba, e daí quando a gente vê, a gente já está aí na resistência, né? Super resistente. Mas a gente vai ver que a resistência tem que ser para outras coisas, não é isso? O que o cérebro da gente está dizendo sobre essa resistência, né? O que os cientistas, né, que estudam o cérebro está falando dessa resistência? Será que essa resistência que eu tenho em não mudar e chegou o momento da menopausa e existem aí talvez alguns procedimentos que a gente tenha que fazer, aí a gente vai levar esses procedimentos íntimos para reverter algumas coisas, esses pensamentos que a gente já vem tendo ao longo de muito tempo e que chegou uma época que você precisa cuidar de si. Quando eu digo cuidar de si, eu estou querendo dizer que não espera para depois, não espera ter que pagar esse boleto lá na frente. E aí a gente vai ver que será que essa resistência que eu tenho, será que essa dificuldade que eu tenho de me adaptar a hábitos, aí a gente está falando do autocuidado, mas será que essa resistência que eu tenho até de querer entender esse processo, será que essa resistência que eu tenho é de querer até passar por esse processo? Então eu deixo a vida me levando de forma que eu não estou atenta a que eu estou apresentando de resistência. E eu acabo achando que o outro sempre é resistente, né, para fazer algumas coisas. Nossa, muito resistente, não aceita, não faz. Mas será que nós, mulheres, na menopausa, a gente também não tem algumas resistências que também nos faz pensar que poderia ser diferente? E por conta disso, a gente não está se permitindo fazer coisas aí que vão trazer benefício nessa fase, né, do ouro, como eu chamo. O estrogênio, ele cai, né, ele é um hormônio reprodutivo, e a gente vê que nosso cérebro passa por transformações bioquímicas. Então a gente vai aí entender o seguinte: será que eu sou resistente mesmo? Será que a minha mente é resistente? Ou será que esse declínio hormonal possa estar me levando a permanecer ainda mais nesse estado? É patológico ou é minha mente mesmo que é resistente? E eu sempre fui. O cérebro feminino, a gente entende que ele está sempre vulnerável a muitas coisas, né? Vulnerável ao declínio hormonal, trazendo assim
um declínio que a gente vê até conexões de ideias sendo prejudicadas. A formação das frases, né? Ele está vulnerável a essa perda de memória, ele está vulnerável a desconectar, ele está vulnerável a não fixar, perder um pouco o foco e a concentração nesse período, ele está vulnerável a um monte de coisas. E aí a gente tem que a gente até ouve falar, perda de massa cinzenta. Parcimônia aí, né, mulher? Imagina a gente perder massa cinzenta. A gente não perde, a gente se adapta à transformação cerebral. E deixando ou não de ter perdas aí, a gente também vê, até pelo livro da Lisa Mosconi, que ela estudou Alzheimer, né? Esse livro é um livro muito importante, ele traz bastante uma parte técnica do cérebro, mas ele explica pra gente assim, que o cérebro tem a neuroplasticidade e ele se adapta muito bem. E a gente não perde, a gente também tem benefícios lá na frente. Mas esse período da menopausa, a resistência, ela não é só, ou pode não ser só emocional. É isso, ela não pode ser só sua também. Ela também pode ser biológica. Porque o teu cérebro começa a querer economizar energia. E isso ele pode trazer para você, por exemplo, estou sem ânimo de fazer um exercício físico, estou sem ânimo. Olha aí como ele também tem a facilidade de entrar nesse conforto, né? É perigoso ter essa resistência? É perigoso? O que vai acontecer se eu me mantiver nessa resistência? A gente vai falar aqui ao longo da live quais são essas resistências que eu tenho. E aí a gente vai tentar aqui no final fazer um exercício que vai nos trazer a possibilidade de saber se a gente é resistente ou não, ou se só o outro é resistente, ou se a gente, nesse período de menopausa, cria-se ainda mais uma resistência além do que a gente já traz, do que a gente já é. É perigoso? É invisível essa resistência? Eu não percebo? O que vai acontecer comigo se eu não fizer isso? O que vai acontecer comigo se eu não fizer aquilo? O Alzheimer, por exemplo, é uma doença que é predominantemente feminina. E, vamos dizer assim, 2/3 da população, né, são casos de mulheres, e esse processo ele é muito crítico, muito crítico. Quem tem familiar com Alzheimer sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Sabe muito bem o que significa estar com familiar com Alzheimer. E começar a se perceber, poxa, será que é só genético? Será que eu vou colocar tudo na conta da genética? E o Alzheimer, se eu tenho algum familiar, eu já falo assim, eu já sei que eu tenho predominância, eu já sei que eu posso ter Alzheimer. Então, a genética hoje, quando estudada, ela vê muito pouca predominância, um percentual muito pequeno de você herdar. E é como se aquele gene, ele fica ali guardadinho. E ele pode ser provocado, estimulado, atendido até a sua própria necessidade de querer se desenvolver ali. Então são como janelinhas que nós temos e que nós abrimos essas janelas. Então é perigoso a gente saber que tem. Olha só o perigo invisível da resistência, né? Olha o perigo de não se importar com o que pode acontecer comigo, porque a gente pode mudar muito, muito o rumo da nossa vida nesse sentido. E o Alzheimer, a gente vê que há muitas mulheres, por exemplo, que têm dificuldade, e a gente vai ver aí que tem muitas coisas para fazer para que a gente possa prevenir, e a Lisa, como eu falei aqui, ela traz todo um estudo voltado para essa área do Alzheimer. A gente está esperando pesquisas aí, né? A SOBRAC, que é a reunião de membros ao qual eu participo de menopausa e climatério, e que traz para a gente sempre assim as primeiras novidades do mundo é lançado para esses profissionais da saúde. E na parte do cérebro tem avançado muito essas pesquisas, mas não na mulher. Não na mulher. E a Lisa, ela traz muitas reflexões, a gente vai falar alguma coisa aqui, do que é possível sim de enfrentar
e lembrar que pode acontecer comigo. O Alzheimer pode acontecer com mulheres que nem tem ninguém na família. A minha família, por exemplo, a gente está tendo o primeiro caso de Alzheimer de uma mulher, né, de 86 anos, que sempre teve uma atividade, sempre teve trabalho, fez muitos cursos, né, se capacitou, e ela foi uma mulher diferente porque ela avançou numa época a parte intelectual dela em que era muito difícil. As mulheres de 80 anos hoje, elas tiveram uma realidade muito diferente das mulheres de hoje, que podem se capacitar, né, de forma muito mais fácil do que as mulheres no passado. E ela está com 86 anos e ela não me conhece. Ela não me conhece. E a gente vê, assim, como está próximo de ter pessoas ao nosso redor que estão enfrentando o Alzheimer, que estão enfrentando a demência senil, e isso tem prevenção. O que a gente pode fazer? Se eu não mudar, se eu não buscar esse manejo nessa fase, eu posso sim ter Alzheimer, eu posso sim ter demência, eu posso sim, porque isso também, essa questão que eu vou trazer para vocês aqui, o que eu penso em relação aos perigos invisíveis da demência, os perigos invisíveis, porque a gente começa assim a esquecer pela névoa cerebral e acredita que já tem uma doença, né? Já estou me sentindo, só que isso é inconsciente. Nossa, eu estou esquecendo muito e eu não estou conseguindo me lembrar da palavra, não estou conseguindo conectar aqui a minha frase. Eu só estou lembrando lá de coisas que aconteceram e o que está ali presente na minha vida. Sim, existem até testes que podem ser feitos no Menopausa Sem Dor. A gente tem esse teste em que a gente faz para saber se é uma demência ou para saber se é somente essa fase, né, da menopausa, porque há realmente essa névoa. Por quê? Eu já expliquei aqui algumas vezes que falta estrogênio. O estrogênio, que é o hormônio reprodutor, na mulher na menopausa começa um declínio lá no 40 mais. E um declínio silencioso? Eu acredito que sim, que seja um declínio silencioso. Silencioso até para o teu olhar, porque às vezes tem pessoas até que estão percebendo ao seu redor, mas você, na vida acontecendo, você não percebe esse declínio hormonal. E esquecer as coisas não pode confundir de que agora eu tenho medo do Alzheimer porque eu estou esquecendo. Vai acontecer de você esquecer, porque o estrogênio não está chegando na quantidade que deveria chegar no teu cérebro. E nós não somos só um corpo, né? Nós somos uma mente e somos também ali todo integrado. E se falta aqui no meu cérebro, né, também está faltando aqui nos meus outros órgãos, porque eles distribuem, né, esses receptores vão para todos os nossos órgãos. Né? Tem live aqui que a gente já até explicou sobre isso. E ser resistentes, não aceitar a mudança, e eu estou falando dessa mudança não entender sintomas e processos que vão acontecendo. Mas essa mudança ela tem que estar aqui na nossa mente, porque nós não somos diferentes, não somos divididos. Olha, você vai tratar o seu cérebro assim dessa forma. Ele está esquecido? Eu vou lá no médico. Eu vou lá no médico porque o médico vai me falar alguma coisa e vai até me dar uma vitamina para eu não esquecer. Mulher, vamos nos situar na nossa fase. Vamos nos colocar aí nesse processo, né, de mudança física e mental, para que a gente não fique aí achando que vai encontrar soluções mágicas para as alterações que vão surgindo no nosso corpo. Isso também impacta no que vai acontecer comigo se eu não fizer mudança, porque daí eu não preciso fazer mudança, eu vou lá e vou resolver. Vitamina não vai te tirar dessa fase, porque a menopausa, ela não pode ser sofrimento. A menopausa, ela não pode ser com julgamentos. Você não pode olhar para uma mulher e dizer para ela, por exemplo, né, que ela está acontecendo isso com ela, sem internalizar aquilo que está acontecendo com você. Isso é muito fácil de nós fazermos. A Lisa, ela fala para a gente assim,
olha, a falta do teu estrogênio, a falta do estrogênio no corpo feminino vai trazer um ponto crítico. E qual é o ponto crítico? As alterações cerebrais. Então, as imagiologias mostram que hoje tem imagem para mostrar um cérebro de uma mulher de 40, de 50, de 60 e de 70. E aí as pesquisas avançam no sentido de como melhorar em cada época, em cada mulher, como que a gente pode melhorar. Não tem como enfiar o estrogênio no cérebro. E trazer a tua fase reprodutiva. Isso é um caminho. E aí a falta desse hormônio pode atrapalhar nossa forma de pensar, pode atrapalhar nossa forma de lembrar até como viver. Há mulheres que se olham e falam assim, eu não estou me reconhecendo. Mas se eu não me preocupar nessa mudança, como que eu quero me ver daqui a 5 anos? Como eu quero me ver daqui a 1 ano? Como eu quero me ver daqui a 6 meses? Como eu quero me ver daqui a 12 semanas? Como eu quero me ver? Será que eu posso começar a refletir que existem sim as mudanças físicas, cerebrais, mas que eu sou a mesma pessoa? Ou eu vou me deixar me confundir, não vou criar um alicerce, vou deixar a vida me levar e lá na frente eu vou sofrer por situações que eu poderia ter evitado. Então a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer mudanças, porque elas estão ocorrendo, mas eu preciso mudar algo que eu preciso de construir um alicerce. E a gente vai falar aqui ao longo da live, né? Então, com essa mudança cerebral por conta da baixa do estrogênio, a gente vai ver que a gente vai perder até alguma agilidade. Eu já consigo me perceber perdendo alguma agilidade. Aquela mulher que fazia tudo para todos e para tudo e para todos, agora faz escolhas. Não, eu não consigo e eu não quero. Não é que eu perdi a agilidade. Eu já comecei, alguns anos atrás, a trabalhar que eu precisaria ter mais foco, mais atenção, sabe? Sabe aquelas mulheres hiperativas? Hiperativas nessa fase? Hiperativas igual nós éramos quando tínhamos os filhos crianças, por exemplo, para quem tem os filhos. Aquela fase hiperativa, né, de corre. E muitas mulheres ainda vivem um corre, só que é um corre diferente, porque ela sabe que ela não tem mais aquela capacidade cerebral que ela tinha antes. Isso impacta em renovação, Flávia? Sim, porque surgem, durante as imagens desse cérebro, o cérebro ele tem uma neuroplasticidade e começa a adaptar mudanças novas, ele aceita as mudanças, ele vai se adaptando, ele é flexível para coisas novas. E aquelas mulheres que não observaram isso, que passaram por essa jornada sem o acompanhamento disso, sem se perceber, ela não conseguiu adaptar o cérebro dela para mudanças e para as coisas novas. Isso impacta dizer assim para a gente, olha, se meu cérebro pode sofrer adaptações e ele é flexível para isso, e se eu não coloco ali um ponto de partida para a mudança, meu cérebro não vai se adaptar àquilo que eu necessito e àquilo que eu preciso e, acima de tudo, àquilo que eu mereço. E aí a gente vai ver, ele precisa ser estimulado, mas, acima de tudo, ele também precisa ser cuidado. E tem forma de cuidar o cérebro. A gente consegue colocar alguma coisa lá, a alimentação, por exemplo. A alimentação anti-inflamatória ajuda esse cérebro a performar melhor. Né? Hidratação. Coisas que a gente pode fazer, como beber água, é uma forma também de cuidado com o cérebro. E a gente está falando de cuidado cérebro físico. Nesse momento, a gente está falando do cuidado do cérebro físico. O que eu posso fazer? É tudo junto e misturado, mas para a gente poder entender esse funcionamento. E o que a gente não pode deixar de fazer? A gente não pode abandonar o nosso pensamento crítico. Porque se nós abandonarmos o nosso pensamento crítico, aí é que a gente não vai se ver como uma mulher
e tem dificuldade de fazer essas mudanças. E o cérebro é adaptável. Mas e aí, se você não quiser fazer essas mudanças? Se você não tiver lá o teu pensamento crítico? Se você abandonar o teu pensamento crítico e deixar para lá, deixar passar, né? Esse pensamento de se eu estou vulnerável, meu cérebro está vulnerável, mas se eu estou vulnerável também a essas mudanças, como, por exemplo, não ser flexível, né? Tem como a gente desbloquear essa mudança na nossa mente? Tem como a gente desbloquear? O que a gente pode fazer? Se mudar tudo de uma vez, Flávia, a partir de hoje eu quero, eu aceito, eu entendo, eu quero fazer tudo que tem que ser feito, porque eu quero ter uma história diferente do que eu estou vendo por aí. Perda de capacidade, perda de memória, perda de autonomia, perda abandonar esse pensamento crítico, de se desconectar das conexões sociais, familiares, depressão, isolamento, ansiedade. Como que eu faço isso? Porque eu estou disposta a fazer mudanças, porque eu estou começando a entender não só que eu preciso tratar sintomas, que eu não sou só uma caixinha de sintomas nessa fase, eu não tenho que estar o tempo inteiro criando dependência medicamentosa para superar essa fase. Não, eu tenho que entender sim, eu tenho que entender sim. Porém, eu tenho que também compreender que eu não sou um corpo, eu não sou somente um cérebro, eu tenho que também fazer mudanças e eu quero desbloquear isso agora. A partir de hoje, eu quero ser outra pessoa. É possível isso? Eu consigo fazer isso? Mudar tudo de uma vez vai trazer um susto para mim, para minha família? Vamos dizer aí que você mudou de tudo, né? E agora, ó, não, mudou tudo, né? E isso é muito bom a gente poder ouvir isso. Mudei sim, não quero ser essa mesma pessoa, não quero ser isso aqui, eu não quero me transformar. Eu converso muito com mulheres através das mensagens e as pessoas, eu não quero me transformar naquilo que eu não sou, não quero perder a minha essência, mas o que tem que fazer para desbloquear essa mudança? Tem como reprogramar o cérebro e existe uma mente aí que também tem uma caixinha preta aí no teu cérebro, que é a tua mente, que também dá esse comando, né? Então, o que o estudo científico diz sobre isso, né? Essas mudanças de hábitos, elas são muito saudáveis, né? E que o cérebro aceita os novos padrões de mudança. Pronto, já não tem problema físico aí para resolver. Porque eu sei que se eu tomar de forma radical ou não, ou passo a passo, que é o que eu mais oriento, tempo a tempo, nessa construção, mas que também existe um comodismo, e a gente também tem que mediar isso. Se eu não estou muito acomodada com o que eu quero, o que eu já sei que meu cérebro vai se adaptar, porque ele sofre essa transformação, mas ele também tem adaptação e tem muitos benefícios também na pós-menopausa. A gente vai aqui fazer uma live só de benefícios, e também nós não é uma recuperação hormonal, viu, gente? Que não é mais essa, mas é uma adaptação. E tem pesquisa de mulheres que demonstram felicidade na pós-menopausa. Depois que atravessam essa jornada, tem muitas pesquisas de mulheres, né, na senectude, que dizem que são felizes após terem atravessado esse período aí de climatério. E são felizes porque o cérebro se adaptou às novas mudanças. Então aí já tem uma percepção aqui nossa de reflexão, que se a gente conseguir construir esse caminho de mudanças, o cérebro vai se adaptar e a gente vai encontrar ali benefícios de ter feito essas transformações, né? Eu chamo de vitórias diárias. Sempre eu posto nos stories vídeo de vitórias, são pequenas vitórias. O exercício físico, seja grata, sempre é uma vitória, porque a gente tem ali saúde para fazer. Né? A gente tem coragem e gratidão por fazer, por naquele dia lembrar de cuidar de si, não só no exercício, não só na atividade física, mas também nos recursos materiais, como a alimentação, e nos recursos emocionais também, que há também um investimento, como por exemplo, será que nós somos
o nosso maior inimigo nessa batalha de mudança? Será que essa mudança ela precisa ser guiada porque eu não tenho ali um histórico de ser amigo da minha mente naquilo que eu quero prosperar? Porque eu quero prosperar e não ter, por exemplo, uma demência precoce nessa fase. Eu quero prosperar nisso, mas o meu cérebro acompanha porque eu já aprendi que tem adaptações, mas minha mente acompanha, o meu pensamento ele acompanha essa mudança que eu quero fazer, porque a nutrição diz pra gente que a gente tem como fazer uma neuroproteção. Existe o conforto, por exemplo, cerebral, da gente fazer coisas prazerosas que nos ajudam. E qualquer esforço pode nos levar a deixar de ter esse prazer. Então, mudanças guiadas pelo prazer. O que é isso? Atividades que criam circuitos cerebrais que vão me ajudar também a entender que eu tenho alegria ali naquilo que eu faço. Então, atividade física, lembra? Dopamina, adrenalina, serotonina, que são esses hormônios que me dão o prazer. Então, eu fico assim, né? Olha, estou sentindo esse benefício. Estou sentindo esse benefício. Como por outro exemplo, o sono reparador. O cérebro da gente, quando a gente dorme, ele faz uma faxina. Ele faz uma faxina. E aí, se eu não dormir, eu não fiz a faxina. Eu não consegui. Mulheres que não param. Estão toda hora formiguinha, formiguinha, formiguinha. Não param. Não param. E aí, eu não faço essa faxina à noite, no outro dia eu vou estar muito mais formiguinha, mulheres que não param. Então, a gente não precisa mudar radicalmente, mas imagine se você não fizer nada, se você não se permitir, não se merecer fazer essas mudanças. É um desgaste, é uma luta, a gente querer fazer, a gente querer se melhorar, a gente querer construir e a mente não vai. Já sei tudo o que acontece. Agora eu já sei tudo o que está acontecendo no meu cérebro, eu quero fazer, eu quero acontecer. É um desgaste, mas não vai. E aí no dia que você não conseguir trazer esse cuidado para você, esse autocuidado feminino, esse autocuidado, que vai te fazer prosperar nesses aspectos. A gente hoje fez uma comparação com o cérebro, mas a gente pode também fazer uma comparação aí, por exemplo, com o aparelho digestivo. Esse sistema digestivo também, ele sofre tantas alterações pelo hipoestrogenismo que a gente não tem ideia. Quando eu estava estudando sobre o pâncreas, né, estava estudando ali sobre o intestino, como é que esses receptores fazem falta ali, e o que ele também sofre. Hoje a gente falou do cérebro, mas vamos amanhã falar de um outro órgão, assim, para citar de exemplo, para que essas transformações estão acontecendo, mas que a gente não pode perder e abandonar o pensamento crítico nesse processo de mudança, de melhoria. E aí, vamos voltar aqui para o sono. Você não... para o sono, faz essa faxina. Então, se você não faz essa faxina, no outro dia você vai ter uma repercussão. Flávia, mas eu não estou dormindo na menopausa. Eu não estou dormindo. Mulher, existem técnicas aí, que nós já falamos aqui, mas eu vou repetir somente uma. Se prepare para dormir. Quando você arruma a sua cama durante o dia, no trabalho doméstico, você arruma a cama para ela ficar organizada, não é isso? Mas ela não está organizada para dormir. Ela está organizada com o objetivo de se manter ali. Na hora de dormir, preste atenção no seu ambiente. Se tem a luz que te atrapalha, se tem o celular que você está levando para a cama, que vai te atrapalhar no sono. Isso são pesquisas. Ontem eu li um livro que falava... Ele trazia, né, as telas na fase infantil e na fase de adolescente, as consequências. É da Lúcia Moisés, é um livro espírita de uma psicóloga espírita,
e que ela traz para a gente recomendações sobre o sono. E uma das coisas que ela falou que me chamou bem a atenção é que por que não trocar o horário na hora do horário do almoço, ao invés de você estar com o celular na mão, você não está com um livro. 15 minutos de leitura vai trazer para você uma repercussão lá na tua noite, lá no teu sono. 15 minutos no teu horário de almoço. Você deixar o celular e fazer uma leitura. Observa não só a tua cama, mas a iluminação. Observa a quantidade de líquidos que você ingeriu. Observa se na sua casa tem ainda a lâmpada branca. Ela é um verdadeiro... Muitas pessoas que têm ainda a lâmpada branca, que era muito usada na minha infância, só existia ela. É lâmpada que eu chamo de centro cirúrgico. Ela também vai trazer prejuízo, minimiza a claridade do teu quarto. Né? Observa se tem ruído, se o ruído é branco, se ele vai te ajudar a dormir ou se ele vai trazer prejuízo. Pensa, por exemplo, olha, aqui eu estou usando uma vela aromática, né? Que tem cheiro de rosas. Se você puder, coloque um cheirinho nas roupas de cama, uma lavanda que vai também te ajudar. Pensa, prepara o teu sono, porque o teu cérebro ele vai se adaptar. Flávia, mas tem alteração, por mais que eu faça isso tudo, por mais que aconteça isso, tem aí outras técnicas. Né? Tem atividades que também podem te ajudar nesse sono. Porque na hora que você entrar para o medicamento para dormir, é muito mais difícil de você sair dele. Porque se é uma fase que nós temos que passar 40%, e aí a gente não está falando de nada patológico, a gente está falando de uma mulher na menopausa que pode fazer busca dessas soluções. Porque já se sabe que o primeiro movimento que acontece na fase de transição são as irregularidades menstruais, seguidamente dos calorões, seguidamente da insônia, que é evidente que são essas alterações, aí você não consegue fazer essa faxina, e aí eu chamo de quadro de lamúrias, onde existem vários sintomas que vão se agregando a essa fase até a menopausa e seguidamente pós-menopausa, e vai até a senectude. Olha o tempo que nós vamos passar. Por isso que nós vemos muitas mulheres já fazendo medicamentos para dormir. E isso vai impactar em quê, Flávia? Nos efeitos colaterais. Então, o cérebro precisa fazer essa faxina. E nem sempre ele vai fazer de forma fisiológica. E não sou contra, né, a nada. E cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas experiências. E a gente vai tentar agregar o que for melhor para que cada uma possa não deixar de fazer mudanças nessa fase. E muitas mulheres vão dizer assim, não faz mudança porque é preguiçosa. Você já ouviu isso? Tem muita preguiça. Ou então ela mesma se rotula, se julga. Eu tenho muita preguiça, então eu não consigo fazer mudanças. Será que é por isso? E será que também não é um desgaste pensar assim? Se você está resistindo, né, a fazer mudanças porque você acha que você é preguiçosa, eu estou te dizendo que o teu cérebro ele vai ficar cansado. Ele se cansa porque ele não sofre as adaptações. E cada vez mais... Não tem aí quando a gente escuta aí aquela frase, meu metabolismo é preguiçoso? Será que o cérebro ele pode também se acostumar com esse padrão de rotina que você tem? E o fato de você falar que já é preguiçoso, isso já causa dificuldade em colocar que eu não consigo mudar? Vamos pegar o caderninho e vamos anotar. Eu consigo mudar. Eu vou mudar. E aí o cérebro, recebendo estímulos, né, ele vai continuar sempre muito mais ativo e muito mais saudável, porque ele recebe essa mudança. Olha o benefício aí que é querer fazer a mudança. Uma outra questão. Às vezes a gente pensa assim, poxa, será que o corpo está me perguntando alguma coisa?
Será que a falta de mudança também não pode acelerar aí o meu declínio? Maior ainda? Então, a Lisa traz uma frase assim que eu acho bem bacana, eu vou ler para vocês aqui. Quando não tratamos o corpo, o nosso cérebro, que é integrado durante, né, a menopausa, aumenta o risco de doenças degenerativas. O corpo muda, mas ele também, ele precisa, não precisa de permissão, mas a tua mente, ela precisa se permitir para fazer essas mudanças. Como assim? Ele te pergunta, posso parar aqui de fabricar o estrogênio? Teu corpo te pergunta, olha, eu posso diminuir aqui o declínio cognitivo? Que agora você, vou parar agora, tá? Vou dar uma paradinha agora, você que lute aí. Ele te pergunta alguma coisa? Ele não te pergunta. É a vida continuando, as alterações surgindo. E ele não vai me perguntar. Ele não vai querer saber. E sem a permissão, você não permite se ele vai mudar ou não. Você fala, para tudo aí que eu não quero fazer, não quero que aconteça isso. Não vai acontecer. E o que determina, mas é a forma com que cada uma de nós vai responder a essas alterações. Se vai se permitir perceber ou se vai ignorar ou negligenciar. Talvez por ignorância, talvez por não querer. Quero mudança, tá tudo bem, eu sou assim mesmo. Já fiz o que tinha que fazer, já criei meus filhos, já fiz um monte de coisa, já aconteceu. Agora, não, mulher. Não, a gente já tem muito para ver. E nós todas vamos envelhecer se não morrermos de doenças graves. Porque por qualquer doença se tem um tratamento. E aí poder minimizar os riscos de adoecer por doenças que você pode prevenir é um achado na ciência. Olha, você pode. E como é que a gente dá esse comando? Vou te dar um exemplo, por exemplo, de uns riscos aqui. Simples assim. Dietas desequilibradas vai trazer que risco para a gente? Sem rotinas de autocuidado, quais são os riscos que vamos enfrentar? Sem mulheres inativas que não fazem nenhum exercício e nenhuma atividade física, o que vai acontecer com ela? Há muitas mulheres que estão aí com resistência silenciosa. Ela não está nem percebendo que ela é resistente. Ela não percebe. Ela simplesmente, então eu negligencio, eu não permito que o meu corpo sofra alterações e desconheço que ele está sofrendo, ou não sei o que está acontecendo comigo e também não quero nem saber. Não quero nem saber. Por quê? Porque a gente tem a crença das mulheres no passado, e nem muito passado assim, que não davam importância para isso. Que não pensavam ou não chegava ainda a muitos estudos que estão em andamento de ensaio clínico. E mulheres menos ainda. Eu estou de olho em todas as pesquisas que estão saindo sobre menopausa e climatério. Todos os dias eu recebo notificações. Quando chega uma pesquisa, é assim. E eu achei muito interessante o manual, vou comentar aqui com vocês, o manual de menopausa das mulheres americanas. Eu li ele na íntegra. O manual tem mais de 100 folhas para a mulher aprender. Será que é brasileira? Será que é brasileira? Vai ter, se bem que o comportamento americano é bem diferente do nosso, mas será que a gente tem aqui um manual, ou quando nós nascemos, ou quando a gente vai a algum profissional de saúde, do manual da menopausa? Pois é. E o manual ele é pequeno? Não é. Não vão ser 3 folhas que você vai ler que vai te trazer esse processo de mudança. Até porque esses manuais, ele vem explicando ali somente os sintomas. E nós não somos uma caixa de sintomas. Você pode até pensar que ficar aonde está, como você está, é mais seguro. Estou aqui, estou bem, estou seguro. Mas essa segurança foi uma ilusão que pode estar te adoecendo. Porque, como eu falei, nós não damos permissões para essas alterações. Elas acontecem. E a ausência dessa ação e esse compromisso, na verdade, é uma arma contra si.
Então, o que acontece na menopausa, né, que pode me atrapalhar a minha vida se eu não fizer mudanças? O que vai acontecer? Vou falar aqui muito rapidamente. Do ganho de peso, da inflamação, do declínio cognitivo, que foi o que a gente falou mais hoje, do aumento do risco cardiovascular, e aí tem muito a gordura abdominal, infarto, AVC, perda óssea e risco de osteoporose. O que mais acontece quando a mulher está ali em torno de 60 anos? É muito comum a gente ver, fraturou a primeira vez. Deixou de ir fazer atividade física. O que aconteceu? Fratura. E aí ela desperta. Ela desperta aí que está acontecendo alguma coisa com ela. Flávia, mas a gente pode chegar aos 60 anos sem fratura? Uhum. Sim. A gente pode chegar e tem aí prevenção para isso? Sim. Por quê? Porque a gente vai perder a nossa autonomia física. E pode acontecer com qualquer um? Sim. Mas por densidade óssea, que a gente poderia prevenir, né? Hoje eu falo que tem bomba de cálcio, né? Tem bomba de cálcio. Lá no passado a gente ainda via muitas senhoras, né? 80 anos, 90 anos, com fratura de fêmur. Mas agora tem até reposição intramuscular, de reposição de doses potentes. Quem assistiu a live ontem, eu comentei sobre os miligramas de cálcio que é preciso ser ingerido nessa fase. Tá? Não negligencia. A piora da saúde mental. Isso também acontece quando a gente não quer passar por esse processo de mudança, e não consegue a nossa mente e o nosso corpo a estarem junto nessa luta, né? Distúrbios do sono, que a gente já comentou aqui, o adoecimento silencioso e progressivo, né? Porque aí esse adoecimento, ele traz para a gente, por exemplo, por que a gente adoece fácil? A gente vê muita baixa imunidade nas mulheres nessa idade. A gente vê exaustão persistente, a gente vê apatia, mas na realidade o que a gente mais percebe, será que eu tenho propósito com a minha saúde? Será que eu tenho propósito com os meus desejos, propósito com as minhas aspirações, com as minhas inspirações, melhor dizendo? Será que eu tenho propósito com a minha família? Será que eu tenho propósito consigo mesmo? E um dos fatores que também agravam o envelhecimento, né? A gente vai envelhecer biologicamente mais rápido, por exemplo, se fizer ingesta de substâncias nocivas, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, perder autonomia mais cedo, nos tornar-se dependentes de vários medicamentos que também têm seus efeitos colaterais. E o que uma mulher pode perder se não mudar na menopausa? O que ela perde? A lucidez, por exemplo, não te preocupa perder a lucidez? Isso pode acontecer por conta do declínio cognitivo? A mulher na menopausa, ela às vezes ela acha... Vocês já ouviram essa expressão? Vocês que estão aí me ouvindo? Já ouviram essa expressão? Eu estou perdida, eu não estou perdida, não sei mais o que eu vou fazer, lá no trabalho está desse jeito, na minha casa está desse jeito, eu não estou vivendo ainda essas transformações, eu não entendo essas transformações, né? E eu vejo muitas mulheres acharem que estão enlouquecendo. Mudanças radicais, mas não para o lado, né, dessa mudança que vai trazer essa repercussão do que eu estou perdendo. Eu posso perder a liberdade de envelhecer, por exemplo, né? Eu posso envelhecer com autonomia, perder a liberdade de envelhecer com autonomia, porque esse é o caminho de todas nós. E sem autocuidado, o corpo começa a ficar frágil, começa a gente ter riscos de fratura, de queda, a vitalidade também vai diminuindo, a gente vai percebendo isso, aí tem perda de mobilidade, tem dependência de medicamentos, muitas mulheres após os 60 anos começam a internações, vi muito no hospital, chegar muitas mulheres, inclusive com dor no peito, dor precordial, né, que a gente chama, e fica ali muito tempo, e na realidade é o quê? Como é que elas são atendidas? Existe um protocolo para mulheres nessa fase serem atendidas, né? Quem é que está olhando para a gente na saúde?
Ou podemos perder também o prazer de viver com mais leveza, com mais elegância, né? Também podemos perder a libido. Isso vai impactar nos relacionamentos, podemos não ter mais vontade de se arrumar. Ah, não tenho mais vontade de colocar nem brinco. Ah, eu tenho tanta coisa em casa, mas nem estou usando. Não estou usando. Coloca para fora, mulher. Bota tudo para usar. Bota tudo para usar, mesmo sem vontade. Bota tudo para usar. Bota tudo para usar. Usa tudo que você tem. Começa a usar tudo que você tem. Começa a se olhar de outra forma. Isso pode te ajudar, né, a você começar nessa perspectiva de novos sonhos nessa fase. Né? Muitas mulheres dizem, parece até que eu não estou existindo, estou vivendo por viver. Eu já escutei muito essa frase, eu não estou vivendo, eu não sei mais nem o que vai acontecer comigo, e acaba indo para as substâncias nocivas, acaba indo para o vício, né, dos alimentos, do ultraprocessados, acaba reduzindo aí um monte de fatores que não vão agregar essa mudança e só vão nos fazer piorar, né? A conexão com os outros começa a diminuir, essa mulher não quer sair de casa, olha quanta coisa ela perde, quanta coisa a mulher perde, e aí estamos falando todas nós, perdemos se não aceitarmos a necessidade dessa fase e da mudança, né? Eu não vou dizer que a mulher vai perder a fé, eu não vou dizer isso, né? Até pelo espírito feminino, mas ela também precisa fortalecer essa espiritualidade. E nesse momento de mudança, muitas das vezes a mulher ela começa a pensar e olhar para si nesse contexto da religiosidade. Vai perder a oportunidade de se reinventar, vai perder a chance de envelhecer com propósito. Olha quantas perdas a mulher tem se ela não fizer mudanças, principalmente nessa fase. O que pode acontecer com ela? Ela acaba não se conectando com aquilo que realmente importa. E aí, eu sei, a gente já está com quase 1 hora de live, daqui a pouco ela pode cair. Nós podemos perder, e eu vou falar nós, porque eu também estou nessa fase de perimenopausa, contando os dias para minha menopausa, né? Já tem data e está dando tudo certo, não estou tendo irregularidades, e eu acredito que a partir de junho, 8 de junho de 2024, que foi minha última menstruação, a última menstruação ainda não é a menopausa, ela precisa fazer aniversário de 1 ano. Quando ela faz 1 ano de aniversário, é que ela concretiza, né, a menopausa. Então, se eu tiver um sangramento até junho, eu começo a contar novamente os 12 meses para comprovar a menopausa. E não precisa de fazer exames para comprovar a menopausa, por favor. Podemos sim perder muitas coisas se não tivermos esse olhar, esse pensamento crítico sobre esse processo de mudança. Mas eu acredito que o que mais deva doer na mulher é perder a si mesma. Então, que nós possamos sim lembrar disso, que as mudanças vão trazer significado, que nós temos, o nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar às novas mudanças. E que não se pode perder nesta fase o pensamento crítico. Não vai achar aí que está enlouquecendo. Quando começar a falar rápido, quando começar a pular frases, quando começar a querer fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo, dá uma pausa. Dá uma pausa, vou recomeçar. Vou começar a construir uma coisa de cada vez. Terminou isso, eu começo isso. Costumo dizer para as mulheres aqui, nunca tire tudo de dentro do seu armário para arrumá-lo de uma vez. Arrume uma gaveta, no outro dia arruma outra gaveta, e ao final de um processo, o seu armário está todo arrumado. Então, assim é a nossa mente. Começamos a arrumar as gavetas, começamos a colocar as coisas em ordem, sem muitos atropelos, porque a cada coisa o seu momento. Então a mulher ela não pode perder a si mesma. Amanhã continuamos com a nossa live, vou colocar o tema. Obrigada por ficarem aqui até o final, foi muito bom estar com vocês.
Um grande beijo e aproveita o teu dia.